Se você tem agendado a ressonância magnética de pelve com preparo intestinal e não sabe por onde começar, eu acredito que esse vídeo vai te ajudar bastante. Quero compartilhar com você a minha experiência desde a dieta até o dia que eu fui lá e fiz o exame. Justamente a intenção desse vídeo é te ajudar, te dar um norte para você ir fazer o exame mais confiante que vai dar tudo certo. Oi, Kenzettes, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana Kenz. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já ativa as notificações para você ficar ligadinha quando é que tem vídeo novo. A gente tá sempre falando aqui de cuidados da mulher e com certeza esse é um assunto que impactou a minha vida e que acredito que vai impactar na sua também. Então, bora pro vídeo. E vamos começar dizendo o porquê que eu tive que fazer esse exame. Bom, acontece que em um dia específico eu passei muito mal de dor, mas gente, assim, não é muito mal de dor. O que eu relatei ao médico, que eu posso relatar aqui pra você, eu já sendo mãe, tendo dois filhos que foram elevados a um parto normal, mas que acabaram ter que ser cesáreas pelas condições de um todo, eu senti dores semelhantes à dor de parto, sem estar grávida, sem estar menstruada, um dia antes da minha ovulação. Foi um período de dor incapacitante, limitante, desconcertante que eu passei. E aí eu fui até o pronto-socorro. E no pronto-socorro, o médico me avaliou, exames clínicos mesmo, e me disse: muito provavelmente você tem uma endometriose profunda, mas nós temos que fazer os exames necessários. Então, como eu estava no pronto-socorro, ele me encaminhou para a consulta com acompanhamento com a GO do hospital, e ali ela me pediu inúmeros exames e a ressonância magnética de pelve com preparo intestinal era um desses exames, que é o exame que dá com certeza absoluta o diagnóstico de endometriose, se você tem ou se você não tem. Então, só pra gente se situar, esse foi o motivo pelo qual o médico me solicitou esse exame. Exame marcado, a gente tem que fazer um preparo um dia antes. Qual é a finalidade desse preparo? É a gente esvaziar o intestino para que na hora que a gente entre ali na ressonância magnética, a parede do nosso intestino esteja limpinha e as imagens dessa parte pélvica fiquem muito mais claras e evidentes no exame. Então é importante a gente ter consciência de que tudo isso daqui precisa ficar limpinho para que o exame também seja bem sucedido. E um dia antes, a primeira coisa que eu fiz ao levantar foi tomar o laxante. O laxante que eu tive que tomar foi esse, o Dulcolax Bisacodyl. São comprimidos bem pequenininhos, e aí eu tomei 2 pela manhã, e eu vou contar pra vocês como é que foi essa experiência, tá? Porque eu nunca tinha tomado laxante na minha vida, e achei até que seria suave, mas não foi tão tranquilo assim, não. Depois que eu tomei o remédio, 2 horas depois, eu comecei a sentir um desconforto abdominal. Aí, o que eu fiz? Tomei um chazinho de erva cidreira, que chá é algo que é permitido se tomar antes do exame. Mas às 10h30 eu tomei um chazinho de erva cidreira pra dar uma acalmada no estômago, mas não foi suficiente. Quando deu por volta de umas 11h30, eu comecei a sentir muita cólica intestinal. Eu não sei se já juntou com as dores pélvicas que eu tinha, com a dor intestinal, sei que não foi legal. Eu resolvi ir pra cama, esticar um pouquinho a perna e fiquei virando de um lado pro outro com bastante dor mesmo nessa região abdominal, pélvica, juntou tudo ali no momento da dor. E aí deu por volta de meio-dia, direto pro banheiro. Fiquei lá no banheiro esvaziando mesmo o intestino e depois saí de lá muito mais aliviada, principalmente dessas cólicas. Tomei um banho relaxante, que foi, de fato, foi um banho assim revigorante, e aí eu consegui me alimentar. Como que eu me alimentei? Porque também nós temos uma listinha de alimentos que a gente pode e que a gente não pode comer. Então eu vou falar pra vocês algumas coisinhas que podem e outras que não podem. Então você pode com suco de fruta coado, água, chá, café, água de coco, Gatorade, gelatina sem pedaços de fruta, arroz, pão francês, bolacha de água e sal, sopa magra coada de frango ou de carne, arroz branco, picolé de fruta, suspiro,
prefiro. Alguns laboratórios, algumas clínicas deixam ali até alguns outros alimentos, mas a minha tava bem restrita mesmo. Então, o que eu fiz? Um dia antes, eu fiz uma sopa magra, né, um caldo de frango para eu poder me alimentar no dia seguinte. Então, o meu almoço foi mesmo um caldinho dessa sopa de frango que eu tinha feito. Então, ali eu cozinhei o frango com cebola, alho, só o frango, gente, eu não coloquei mais nada, legumes, verduras, nada. E assim que eu tomei, fiquei melhor, deu uma revigorada, mas já era hora de tomar o de remédio de novo. Então eu tomei o Dulcolax pela manhã, às 8 horas da manhã, e à tarde, 2 horas da tarde, eu tomei 2 comprimidos de manhã e 2 comprimidos à tarde. Também fiz gelatina, pude ali comer minha gelatina que eu tinha feito, foi ótimo ter feito gelatina. O dia antes estava bem quente, então foi ótimo, até pro organismo mesmo, a gelatina foi excelente eu ter feito a gelatina. Fiz tudo um dia antes, tá? Porque assim me auxiliou. Eu imaginei que no dia eu estivesse bem fraca, então eu fiz tudo um dia antes, para no dia eu ficar tranquila de só comer, me preocupar de comer e ir no banheiro, comer e ir no banheiro. E foi exatamente isso mesmo. Chegou o horário do café janta, porque eu não janto, então é meio aquele horário café janta, né? E ali eu comi o pão francês. Gente, a minha pressão já tava lá no chão, porque eu comi pão francês que é salgado, suava assim, sabe? Porque a pressão já tava bem baixa mesmo. Comi o pãozinho francês, ali me ajudou bastante. E depois, para ali pra noite, eu tomei bastante água de coco. E continuei indo ao banheiro. No dia seguinte, já era o dia do exame, tá? E essa era, eu acho que o dia do exame era o dia mais crucial pra mim, porque a minha dúvida era, será que no deslocamento eu vou ter dor de barriga? E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu no dia seguinte, no dia do exame. Meu exame estava marcado para as 8 da manhã e precisava chegar meia hora com antecedência. Então precisava chegar na clínica às 7h30. Então, às 6 horas da manhã, 1h30 antes do exame, eu usei o Minilax, que é o remedinho, como vem bastante na caixinha, esse aqui tá fechadinho, bonitinho, só para que você possa conhecer. Então o Minilax, você vai aplicar ele no ânus antes de ir pra clínica. Fiz a aplicação do Minilax. Gente, o negócio funciona assim, ó, em fração de segundos. Foi o tempo de aplicar, a barriga já senti aquela cólica intestinal direto pro banheiro. Foi muito rápido, muito rápido. Aí fui pro banheiro, dei aquela esvaziada legal. Falei, acho que agora tá ok. Tomei meu banho, me aprontei e saí pra ir pro hospital. Fui de carro com a minha mãe e com a minha tia, porque eu fiquei receosa de ir sozinha, então eu fui bem acompanhada. E, gente, por Deus, 15 minutos depois que eu saí de casa, que estava no caminho, eu não fiz o exame na minha cidade. Eu tive que fazer em outra cidade, na cidade mais próxima onde realizava esse exame. Então, era um trajetinho aí perto, mas considerável de um tempinho que eu ia ficar em deslocamento, né? Quando, por volta de uns 15, 20 minutos depois que eu saí de casa, aquela cólica veio. Me deu um desespero dentro do carro. Eu só olhei e falei, gente, será que tem como... Será que aquele posto de gasolina ali na frente tem banheiro? Aí minha mãe e minha tia já ficaram desesperadas, né? A sorte, gente, é que o posto, quando me deu a cólica, o posto tava a 1 minuto de mim. E mais sorte ainda era que era bem cedinho, né? Era por volta de 7 horas da manhã. O banheiro está impecável de limpo, impecável. Acho que tinham acabado de limpar o banheiro com papel, álcool, sabonete, tudo tinha no banheiro do posto. Tava assim, impecável, limpíssimo. A gente teve que pedir a chave pra abrir. E essa foi a minha sorte, né? Que quando deu a cólica intestinal, eu estava a 1 minuto do posto e o posto também tinha como né, teve como me socorrer ali. Fui no banheiro e entrei no carro de novo, fui pro hospital. Cheguei no hospital, fiz ali a minha ficha, a gente preenche uma ficha, coloca as nossas informações ali sobre o exame, tudo certo, né? Tira toda a roupa e coloca o aventalzinho aberto para trás, como de costume, né? Tira todos os acessórios de metal do corpo. O que eu fiz também? Eu já fui sem nada. Já fui sem brinco. A única coisa que eu fui foi com óculos, porque eu uso óculos. A aliança, eu tirei até esmalte. Nem fui de maquiagem. Eu fui assim, totalmente natural. Com roupa fácil de tirar também, para facilitar lá na hora, né? E aí a enfermeira colocou o acesso no meu braço para poder aplicar a medicação durante o exame. Deitei na máquina da ressonância magnética. Ali mesmo na mesa da ressonância magnética, ela já colocou um gel vaginal, que é justamente para quê?
para que a parede vaginal ela saia bonitinha, certinha ali no exame de ressonância magnética. Então, assim, é importante você ter essa informação, tá? Que em alguns casos pode ser que você use esse gel ou não. Ela também me deu um Buscopan. E o porquê do Buscopan? Acho que a última coisa que eu tava esperando era o Buscopan. Por que Buscopan? É para gases? Né? Eu perguntei. E aí ela falou que não. Era porque por mais que a gente fique paradinho, o corpo dentro, né? Enquanto a gente tá paradinho ali, ainda às vezes involuntariamente, esses movimentos internos acabam acontecendo, o que pode atrapalhar o exame. Então eles optam em colocar o Buscopan na veia. Eu tomei o Buscopan. Na hora que eu tomei o Buscopan, já senti aquele amargo na boca horroroso, aquele amargo terrível do Buscopan na boca. Entrei, né? A maquininha começa a fazer o barulhinho ali. Você entra dentro da máquina da ressonância, né? Eu fiquei de cabeça fora, tá? Então entrou só o corpo. Só para título de informação, você fica ali com a roupinha. Ela colocou até um cobertorzinho em cima, nas minhas pernas, para não passar frio, e colocou uma placa aqui em cima para ficar bem paradinha. Aí você entra na máquina, ela começa a fazer aquele barulho. Ah, também coloquei aqueles protetores auriculares. Você entra lá na máquina e faz o seu exame. Na metade do exame, ela me puxou um pouquinho para fora e colocou o contraste. Então aí eu voltei pra máquina. Não saí, gente, em momento nenhum. Você só tá deitado assim, a máquina vai, a máquina vem, entendeu? E aí ela colocou o contraste para fazer uma leitura melhor do corpo e eu continuei a realizar o meu exame. Foi rápido, não achei que foi demorado não, foi bem rapidinho, talvez uns 10, 15 minutos. A gente perde um pouco a noção do tempo quando tá lá dentro, mas não foi demorado. E assim que ela fala, acabou. Ali levantei e senti, ali naquele momento, eu senti um pouco de tontura, um pouco assim, bastante, né? Eu estava sem óculos, fiquei realmente bem tonta. Eu acho que juntou o fato de um dia anterior ter feito essa dieta líquida, essa dieta pesada. O problema eu acho que não é nem tanta dieta. O problema é que você associa a dieta, a quantidade de laxante que você toma, e isso me deixou fraca. E juntou com o Buscopan. O Buscopan acabou comigo, assim, no sentido de as forças que eu tinha acabaram ali na hora. Foi exatamente isso. Aí eu sentei um pouquinho, fiquei sentada ainda na mesa da ressonância. Ela viu que eu realmente estava bem tonta, tirou o meu acesso ali mesmo, me auxiliou, me segurou, me deu também um absorvente, porque como ela colocou o gel, poderia ser que esse gel fosse saindo conforme eu saísse dali. Então ela também me deu um absorvente e me acompanhou até o local para que eu pudesse me trocar. Me acompanhando, né, para ver se eu tava bem ou não, e eu fui meio que voltando aos poucos. Coloquei a minha roupinha, coloquei tudo de volta e ela me deu um kitzinho de pós-jejum, né? Porque eu fiquei muito tempo de jejum. E o médico também, super atencioso, que fez o exame, veio ver se eu estava bem, se eu podia ser liberada, se eu tava bem mesmo. E eu saí da salinha, minha mãe e minha tia já estavam me aguardando, né? E aí eu sentei, o médico, ele até falou, querida, é pra lá. Eu fui pra um lado, ele, não, a saída é pra lá. Porque ele viu realmente que eu fiquei bem desnorteada mesmo, né? Eu fiquei bem aérea. E aí eu falei, não, minha mãe tá ali. Ele, ai, tá bom. Eu falei, olha, ela tá bem, tá? Que ela tomou Buscopan, ficou um pouquinho tonta. Gente, observação, tá? Eu já tenho 35 anos de idade, 2 filhos, casada. Mas o médico tava lá dando satisfação pra minha mãe, pra minha tia, pra dizer que tava tudo bem, né? Isso é muito bacana. E aí sentei ali no meio da minha tia e da minha mãe, e a minha tia falou, Juliana, a sua boca está branca, você está pálida. Gente, eu imagino como eu devia estar acabada, né? Depois do exame. E tomei ali, veio um suquinho de goiaba, tomei o suquinho de goiaba e bolachinha salgada. Comi. E conforme fui comendo, fui estabilizando. E isso foi ótimo, porque eu comi e meio que despertei, né? Eu tava assim, vamos devagar. Aí eu meio que despertei. Isso foi bom. E aí, nós viemos embora. Não vim pra minha casa, fui pra casa da minha mãe, pra que ela pudesse, bem de verdade, cuidar de mim nesse pós, porque eu tava muito debilitada, tava bem cansada e não ia conseguir fazer comida pra mim, comida pras crianças, então eu preferi ir pra casa da minha mãe. Fui pra casa da minha mãe fez um purezinho, um arroz, uma comida bem leve. Gente, eu comi meio-dia. Estava conversando no sofá, assim, ó, e pum, apaguei. Eu precisava daquele sono, sabe? Um sono pra descansar mesmo. E dormi umas 3 horas e meia seguida. Na casa da minha mãe eu acordei assim, gente, o que aconteceu? Meu filho, mãe, você apagou. Gente, eu tava muito cansada, né? Acho que também juntar a tensão, né? Do dia antes, a tensão do exame, como é que vai ser, ai meu Deus. Acho que juntou tudo isso. E depois que passou, o corpo
meio que desligou, né? Acho que provavelmente foi isso. E aí é só aguardar um resultado do exame e voltar com a médica para saber aí o que foi que deu, se deu alguma coisa, se não deu e as medidas, né? Caso tenha dado alguma coisa, de que forma que a gente vai proceder a partir de agora. Bom, eu quis ser o mais detalhista e mais sincera com vocês aqui sobre esse procedimento. Não é um procedimento que causa dor, não é um procedimento que causa ali um pânico em você, mas a gente de certa forma tem uma certa tensão, principalmente eu acho que quando fala a questão preparo intestinal. Então, se eu pudesse te dar uma dica que foi válida pra mim e que pode te ajudar, vá ciente de como que é o seu exame. Eu, por exemplo, sou a responsável da casa, eu tenho crianças, então o que eu fiz? Eu me antecipei nas refeições. Então eu fiz o meu caldo antes, fiz a gelatina antes, já comprei tudo que ia precisar, o chá, as plantinhas, tudo antes, para que no dia eu tivesse essa disponibilidade de só me alimentar, né? E descansar, porque também uma ida no banheiro, um descanso, come, descansa, vai ao banheiro. Então assim, foi bem puxadinho. Então se você tiver como preparar tudo antes, é muito melhor, você vai sofrer muito menos. Esse intervalo de deslocamento de um lugar para o outro, no meu caso, o meu receio era, vou de Uber, se eu for de Uber e isso acontecer, o Uber não vai entender onde ele vai parar, como é que para. Então eu optei em não ir de Uber por conta disso, optei em não ir de transporte coletivo por conta disso e pedi ajuda a pessoas próximas a mim, minha mãe e minha tia. Então se você tem alguém que você pode contar, conte com essa pessoa, porque com certeza pode ser um fator diferencial para você. Pode ir ao hospital e não acontecer nada? Pode, mas e se acontecer? Ter rede de apoio é algo que é sensacional, funciona, ajuda, tá? É só uma dica que funciona para mim e que eu torço para que funcione para você também. Então aqui eu compartilhei com vocês a minha experiência. Eu acho que de tudo que acontece, gente, eu acho que o pior mesmo é o preparo. Um dia antes, porque o corpo meio que fica ali sendo esmurrado, né? Eu acho que essa é a parte pior. Do exame realmente é super tranquilo quando você entra lá na máquina, tem todo o apoio, pode pedir socorro caso você precise, mas não foi necessário. Eu fechei bem o meu olhinho ali, ó, fiquei quietinha, sem me mover para o exame ser mais rápido, tá? Essa é a dica, não se mova para o seu exame ser bem rapidinho, tá bom? Se você já fez esse exame, já passou por essa ressonância magnética de pelve com preparo intestinal, ou se você vai fazer essa ressonância, deixa aqui a sua pergunta, a sua dúvida ou o seu comentário para agregar aqui a nossa conversa, porque da mesma forma que o meu relato é importante, eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres, o seu relato também é muito importante. Então deixa aqui nos comentários. Um beijo para vocês, até a próxima, tchau, tchau!